Olá, boa noite. Peraí. Eu estou voando no espaço hoje à noite. Nós iniciamos depois do intervalo. Eu acredito que eu esqueci de tocar, de gravar. Então, a segunda parcial de quarta-feira provavelmente não tem gravado, tá certo? Mas se isso causar um problema para algum irmão, me diga, tá certo? Hoje à noite, eu quero que nós começamos hoje à noite falando um pouco mais sobre o que nós terminamos de falar na quarta-feira, sobre a criação. Eu passei um bom tempo falando sobre a origem da vida e o fato que o que a gente vê na criação que Deus fez era variação ou diversidade dentro das criações, dentro da criação que Deus fez. Então, hoje à noite, eu quero que a gente fale um pouco mais sobre isso antes de entrar e falar sobre os dinossauros. E uma das razões é porque, às vezes, nós ficamos sem argumentos ou não sabe o que falar para defender a nossa fé em relação a essas coisas. Por quê? Porque a gente vê dentro da natureza, nós podemos encontrar, observar que tem muitas diferenças entre os animais e tem muitas similaridades também. E aquelas similaridades, às vezes, faz com que o evolucionista diz, está vendo, é um exemplo de evolução. Porque você tem características similares entre vários tipos de animais. Então, a pessoa vai dizer, está vendo, isso é um exemplo de evolução. Mas eu quero explicar que não é um exemplo de evolução. Muito pelo contrário, é um melhor argumento que Deus é o Criador. E por que eu digo isso? Quando se um de vocês decidiu fazer alguma espécie de arte, e você fez várias peças de arte, e alguém chegou depois e começou a olhar numa pintura, numa escultura, um desenho, todas essas coisas, eles vão encontrar certas coisas similares entre cada obra de arte que você faria. Por quê? Porque você tem um jeito de fazer as coisas que você faz. A mesma coisa com a criação de Deus. Deus, quando ele criou, ele ia criar que muitas coisas dentro da sua criação iria ter aspectos e características similares que demonstram a sua autoria, mostram que ele é o desenhista, que foi ele que fez essas coisas. E eu quero mostrar um exemplo para vocês. Quando nós falamos sobre o que ele chama de micro e macroevolução. Se você começa a falar com um evolucionista, muitas vezes ele vai falar sobre microevolução. E ele vai falar sobre macroevolução. E muitas vezes ele vai mostrar esta imagem que está ali na sua tela. Essa é um dos desenhos que Darwin fez quando ele estava na sua viagem nas ilhas de Galápagos, lá no Equador. E nessas viagens, foi essa viagem que levou ele a escrever aquele livro, A Origem das Espécies. E um dos mais famosos exemplos que ele usa de ensinar ou falar de evolução foi desse negócio dos tentilhões. Esses tentilhões que você está vendo 4 espécies de tentilhões. Mas o que você pode ver é que todos são tentilhões. Nunca acabaram, nunca pararam de ser tentilhões. São todos tentilhões todos de espécies diferentes, mas têm todas as características de tentilhões. Darwin teorizou que, observando as diferenças entre os tentilhões, ele teorizou que um urso, através de tempo e chance, podia virar uma baleia. Ok? O urso gosta de comer peixe.
Então, a ideia dele é que o urso gosta de comer peixe, ele vai entrar na água para comer peixe. Depois de tempo na água, a boca dele vai crescer, as pernas dele vão ficar mais curtas e ele vai criar um rabo e ele vai virar uma baleia. Essa foi uma teoria de Darwin. Agora, nós sabemos que isso é doidice. Mas para ele, na época que ele escreveu, era uma teoria que ninguém ouviu. E todo mundo achou interessante. Darwin extrapolou a variação observável mais limitada entre indivíduos de uma espécie até a evolução não observável de animais fundamentalmente novos. Então, o que ele fez, ele pegou uma coisa que ele podia observar, diferenças entre tentilhões, e decidiu ou teorizou que isso poderia ter causado as grandes mudanças de dinossauros para mamíferos, para primatas, para seres humanos. Quando ele iniciou essa teoria, muitos não aceitaram. Mas com o tempo e com o desejo de tirar Deus da situação, daí pessoas começaram a aceitar. E com o tempo virou fato que está ensinado nas escolas, que ninguém duvida, ninguém questiona. Se você fosse falar com alguém que cria cachorros, uma raça de cachorros para vender, ou seja o que for, um criador assim vai dizer que tem certas características que você pode escolher ou você pode limitar para ter uma certa raça de cachorro. Mas tem certas coisas que você não vai poder fazer. E uma daquelas coisas, você não vai poder adicionar informação para fazer um outro tipo de cachorro se você não traz uma outra espécie de cachorro dentro dessa criação que você está fazendo. Mesmo assim, em tudo isso, o que estamos tratando é que alguém está dirigindo a criação. O evolucionista tem a ideia de que a natureza em si, com sorte, está conseguindo fazer essa mudança. E é impossível. E já mostramos isso. Agora, eu quero mostrar a vocês uma diferença entre microevolução e macroevolução. Você está vendo dois tipos de animais ali na sua frente, não é? Quais são? Você tem aquele que é o mastodonte, não é? E o outro que é o elefante. Mas me diga alguma coisa. Essencialmente, todos dois são o quê? São elefantes, exatamente. Em realidade, essencialmente, todos os dois animais são elefantes. Você pode ver que todos têm a mesma estrutura de pernas, não é? De cabeça. As orelhas são de tamanhos diferentes. Mas a maioria das características desses dois animais são similares, não é? Assim chamada microevolução é nada mais do que variações dentro de uma espécie ou família de animais. E nós estamos vendo, o mastodonte é um elefante extinto, não é? Não existe mais. Mas nós estamos vendo o elefante. Agora, perante os evolucionistas, em milhões de anos, esses dois animais não têm mudado muita coisa. Ainda são basicamente o mesmo animal. Ainda são a mesma coisa. Então, isso é microevolução. Microevolução, em realidade, não é evolução. Pensa dessa forma. O urso polar, o urso pardo, o urso panda, o urso negro, todos esses são da mesma família Ursidae. Agora, eu li alguma coisa hoje que o urso panda, dizem, o urso panda é um fóssil vivendo hoje em dia. Porque é um fóssil que está vivendo hoje, vivo ainda. Entendeu? Ou seja, a
o urso panda é tão velha que é como se fosse um dinossauro andando. Mas, em realidade, é nada mais do que um urso. Todos esses ursos que estamos vendo, que estamos falando, são ursos. Microevolução. Mudanças e variações dentro de uma espécie. Ou seja, não é evolução. É apenas diversidade dentro de uma família de animais. Macroevolução são mudanças fundamentais transformando um tipo de animal em outro, que nós já mostramos que é matematicamente impossível e não observável. Porém, não é ciência. Não é ciência. Ciência é uma coisa que nós podemos observar, testar, refazer. Isto é ciência. Evolução é matematicamente impossível e não pode ser observado. O que ele chama de microevolução pode ser observado, mas não é evolução. É simplesmente diversidade dentro de uma espécie de animais. Agora, com isto em mente, pensando nisto, vamos falar um pouco sobre os dinossauros. Vamos abrir nossas Bíblias para Gênesis capítulo 1 e vamos ler sobre a criação dos dinossauros. Gênesis capítulo 1. Nós vamos começar em verso 20 e nós vamos ler até verso 25. Só 5 versos, 20 a 25. 20 a 25. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies. E toda ave das asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multiplicam na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus, produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Agora, não me importa o que aqueles filmes de Jurassic faz e fala, os dinossauros caem dentro das feras da terra, os animais selvagens, certo? Foi isso que Deus criou. Foram criados no quinto e no sexto dia. Agora, nós queremos ver primeiro, como temos feito em nossa aula até agora, a ideia evolucionária para iniciar. E nós podemos ver que a origem dos dinossauros é assim, que a história padrão dos evolucionistas, a história padrão, é que os dinossauros surgiram mais ou menos 220 milhões de anos atrás. 220 milhões de anos atrás, aqui na Terra, dentro daquela sopa primordial e tudo isso, esses dinossauros começaram a nascer e formar e tudo isso. Agora, interessante, a origem dos dinossauros tem sempre confundido os evolucionistas, os paleontólogos e tudo mais. E tem sido sujeito de debate por mais de 150 anos. A razão é porque a descoberta dos dinossauros é recente. É recente. Nos últimos 150 anos, mais ou menos, que os dinossauros foram descobertos. Paleontólogos os geólogos estavam fazendo as suas arqueologistas, fazendo aquelas descobertas deles, e encontraram ossos de grande peso, de grande tamanho, e não sabia o que era. E com o tempo, eles começaram a descobrir que isso era algum animal. Então, começaram a chamar essas coisas de dinossauros. E nós vamos ver por que daqui a pouco. Mas a ideia deles, a história comum,
entre os evolucionistas e que todos os dinossauros evoluíram de um lagarto pequeno chamado Tecundantes. E esse Tecundantes andava em duas pernas. E foi ele que deu início a todos os dinossauros. Mas uma coisa que é interessante, você pode ver nessa imagem, e essa imagem é interessante, essa imagem é a única evidência que está apresentada na maioria dos livros didáticos sobre biologia, sobre a evolução dos dinossauros. E você pode ver, você tem um indivíduo que começou tudo, esse Tecundantes. Daí você tem todos os outros dinossauros ali, naquela Cenozoica, aquela época Cenozoica aí. Mas o que está faltando são todas as formas intermediárias entre Tecundantes e esses outros dinossauros. O que eles não têm nenhuma prova em como esse Tecundantes ficou a criar todas essas outras espécies de dinossauros que existem. Eles não têm nenhuma forma intermediária. E a minha pergunta sempre é, se realmente este indivíduo, este Tecundantes, era o início de todos os dinossauros, então onde estão as formas intermediárias ou transicionais entre ele e os outros? Agora, para mim, é mais uma vez uma evidência de criação de Deus. Porque quando Deus criou, Deus não criou um Tecundantes para surgir todos os dinossauros. Deus criou os dinossauros nas suas famílias específicas de tipos de dinossauros. E Tecundantes era um desses. Era um lagarto. Ele fez crocodilos. Ele fez serpentes. Ele fez os outros dinossauros, Deus fez em suas famílias. Então deve existir, se a evolução é correta, deve existir milhões de formas intermediárias em museus ou pelo menos no registro fóssil. Eles não encontram. E não encontram porque não existem. Mas nós temos uma outra explicação. A outra explicação é que o que eles encontram no registro fóssil é apenas o aterramento dos dinossauros que morreram no dilúvio. E, logicamente, não iria encontrar formas intermediárias. Por quê? Porque não existem. Mas foram enterrados no dilúvio nas formas que nós encontramos hoje em dia, quando nós estamos fazendo os descobertos. Todas as apresentadas formas intermediárias são nada mais do que suposições, presunções, ideias para tentar explicar algo que Deus já fez. Geralmente, no registro fóssil, é vista animais complexos e completos de vários tipos, mas não formas em transição ou transformação. Não existem. Nunca existia. Variações dentro de famílias de animais? Sim. Diferenças entre os animais? Sim. Crocodilo é um bom exemplo disto. O crocodilo hoje tem alguns tipos diferentes de crocodilo que a gente observa hoje. Mas interessante é que os evolucionistas têm que admitir que o crocodilo não tem mudado ao decorrer de milhões de anos. É basicamente o mesmo animal que eles encontram no registro fóssil do que eles encontram hoje. Agora, por quê? Porque o animal não mudou. Adaptou, mas não transformou em outro animal. É o mesmo animal, é crocodilo. Certo? Agora, quando nós falamos sobre dinossauros e sua criação, eu já falei, os dinossauros foram criados por Deus no quinto e no sexto dias da criação, de acordo com Gênesis 1, 20 a 25. Agora, olhando a lei na sua apostila e também na tela, letra A, nós temos Gênesis 1, 21. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Agora, nota na tela,
Na apostila você tem grandes baleias e na versão, dependendo da versão, tem grandes baleias. Mas tem, às vezes, monstros marinhos, não tem? Tem monstros marinhos. O que estamos vendo é que estamos falando de animais de grande porte dentro das águas, não é? Dentro das águas, um animal de grande porte. Agora, a frase grandes baleias ou monstros marinhos também é traduzido dragão em Ezequiel 29:3. Alguém procura, por favor, Ezequiel 29:3. Outra pessoa procura Salmo 74, verso 13. Ezequiel 29:3. Salmo 74, verso 13. 29:3. Fala e diz, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos rios, e que dizes, o meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Que palavra ali você acha qual palavra naquele verso a gente podia comparar com grandes baleias ou monstros marinhos? Crocodilo. Crocodilo, exatamente. Crocodilo. Em algumas versões, é dragão. Dragão, crocodilo, monstro marinho. Certo? Salmo 74, verso 13. Salmo 74, verso 13. Alguém pegou? Pode ler? Os quais afiaram sua língua como espada e armaram com suas flechas palavras amargas. Não. 74, 13. 13º. Tu dividiste o mar pela tua força, quebrantaste a cabeça dos monstros das águas. Que palavra naquele verso pode ser grandes baleias, ou dragão, ou monstro marinho? Monstro de marinho. Monstros das águas. O que estamos vendo? É a mesma palavra. A mesma palavra. A ideia é o seguinte. Isaías, vocês têm na apostila, Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente torturosa, e matará o dragão que está no mar. Agora, nós estamos vendo aqui um monstro que nós não conhecemos hoje. Em Jó, capítulo 41, nós temos um monstro ali, descrito, que nós não conhecemos hoje em dia. Todo mundo vai para Jó 41, por favor. Jó 41. Jó 41. Jó 41. Chegou lá? Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda. Podes pôr um anzol no seu nariz ou com um gancho furar a sua queixada. Que nós estamos vendo aí, só naqueles primeiros 2 versos sobre Leviatã. Ele é enorme. Ele não é um peixe, não é? Porque um peixe você pode colocar anzol, mas nesse bicho não pode. Não é? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Ou seja, você vai falar com ele, você vai pedir súplicas a ele? Fará ele aliança contigo? Ou o tomarás tu por servo para sempre? 3 e 4 estão dizendo, você não vai domesticar esse bicho. Você não vai levar ele para casa e fazer ele seu bicho de estimação. Certo? Brincarás com ele como se for um passarinho, ou o prenderás para tuas meninas?
Os teus companheiros farão dele um banquete ou o repartirão entre os negociantes? Ou seja, você não vai colocar ele em casa para você dividir entre seus amigos, fazer um banquete aí. Encherás a sua pele de ganchos ou a sua cabeça com arpões de pescadores? Põe a tua mão sobre ele. Lembra-te da peleja. E o que nunca mais tal intentarás. Você briga com esse bicho, você nunca vai fazer novo. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será o homem derrubado só ao vê-lo? Só vendo esse negócio vai aterrorizar. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu, para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os seus é meu. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da sua grande força, nem a graça da sua compostura. Quem descobrirá a face da sua roupa? Quem entrará na sua couraça dobrada? Falando sobre a pele dele. Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois ao redor dos seus dentes está o terror. As suas fortes escamas são o seu orgulho, cada uma fechada como com selo apertado. Uma a outra se chega tão perto que nem o ar passa por entre elas. Umas às outras se ligam, tanto aderem entre si que não se podem separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. Verso 21, não é sua esposa, seu marido, ou qualquer pessoa quando acorda de manhã. O seu hálito faz encender os carvões, e da sua boca sai chama. No seu pescoço reside a força, diante dele até a tristeza salta e prazer. Os músculos da sua carne estão pegados entre si, cada uma está firme nele e nenhum se move. O seu coração é firme como a pedra, e firme como a mó de baixo. Levantando-se ele, tremem os valentes. Em razão dos seus abalos se purificam. Se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar nem lança, dardo ou flecha. Ele considera o ferro como palha, e o cobre como pau podre. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornam em restolho. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir da lança. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como uma vasilha de unguento. Após si, deixa uma vereda luminosa. Parece o abismo tornado em brancura de cães. Na terra, não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. Ele vê tudo que é alto, é rei, sobre todos os filhos da soberba. Que descrição de um animal nós temos aqui. Se você fosse, porque muitas vezes quando você vê uma descrição de um animal, e eu disse, eu quero que cada um de vocês desenhe este bicho. Quero que você sente com papel e desenhe como você acha que ele iria ficar. Cada um de nós iríamos usar na mente algo que já temos experimentado ou visto em nossa vida, ou pelos livros, ou mitologia, ou seja que for. A maioria de nós iríamos desenhar, usando a descrição que está aqui, nesse capítulo 41,
Nós iríamos desenhar que tipo de animal? Um dragão com asas, feito daqueles filmes e tudo isso. Pelo que estamos vendo nessa passagem, nessa descrição aqui. Agora, eu estou dizendo que era um dragão, não estou dizendo que é um dragão. O que eu estou dizendo é que nós temos a descrição aqui de um animal que nunca temos visto. Mas pode encaixar certos dinossauros dentro de algumas coisas nessa descrição. Entendeu? O que devemos lembrar é o seguinte, que Deus criou todos os dinossauros. Deus criou todas as feras do campo no sexto dia, conforme a sua espécie. E nós podemos descrever um dinossauro como uma fera do campo, uma fera da terra. O que devemos lembrar é que está na sua apostila, que quando a palavra dinossauro foi inventado, a palavra dinossauro só foi inventado em 1841. A Bíblia, tanto em português quanto em inglês, foi traduzida antes disso. A Bíblia de João Almeida Ferreira foi em 1694. A versão de inglês que nós preferimos usar foi 1611, mais ou menos. Então, todas essas Bíblias foram traduzidas antes que a palavra dinossauro foi inventada. Então, quando os tradutores da Bíblia começaram a traduzir e tentaram descobrir qual é a palavra que nós vamos usar para esta coisa que estamos encontrando aqui, dragão veio como tradução. Grandes baleias, monstros marinhos, esse tipo de coisa, veio serpentes. Esse tipo de descrições de palavras foram usadas para descrever o que estamos vendo aqui, porque a palavra dinossauro não foi inventada ainda. Só em 1841. Agora, vai até, por favor, volta para Jó capítulo 40. Volta para Jó capítulo 40. Em Jó 40, começando no verso 15. Jó 40, começando no verso 15. Chegou lá? Contemplas agora o behemoth, não o hipopótamo. Porque o hipopótamo não cabe dentro da descrição do animal que nós vamos ver. Behemoth é a palavra. Que eu fiz contigo. Estava falando com Jó. Ele disse, eu fiz este bicho contigo. Ou seja, ele foi criado quando o homem foi criado. Que come a erva, como o boi. O hipopótamo come erva, sim, absolutamente. Mas os dinossauros também comem a erva. E eu quero compartilhar um segredo. Os evolucionistas dizem que a maioria dos dinossauros comeram a carne, eram carnívoros. Só que o que nós encontramos hoje em dia é que tem animais que são considerados carnívoros, que têm dentes para serem carnívoros, que comem vegetais também, comem plantas também. Não somente comem carne. Então, só porque um animal tem dentes pontiagudos, não quer dizer que só come carne. Também pode comer plantas. E até aqueles dentes pontiagudos podem ser bons para comer certas frutas e verduras. Você acha que um animal com qualquer tipo de dente podia abrir e comer um abacaxi? Sim. E pense em outras frutas que têm uma casca bem dura. Muitas vezes precisa de dentes fortes e até pontiagudos para poder comer ou abrir certas frutas e verduras. Então, só porque um animal tem dentes assim, não quer dizer que é apenas para comer carne. Agora, eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Estou falando deste animal. Quando quer, move a sua cauda como
cedro. O hipopótamo não cabe. Não cabe. Essa descrição tem que ser um animal com uma cauda tão grande que pode ser comparado com um cedro, uma árvore. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus olhos, está falando que as coxas, as pernas traseiras, são pernas grandes. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Esse não é um animal qualquer. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. E o que o fez, o proveu da sua espada. Agora, entende a palavra obra-prima. Obra-prima não quer dizer que essa aqui era a melhor das criações de Deus. Porque a melhor e mais importante criação de Deus era o quê? O homem. O homem. A palavra obra-prima, de acordo com o que você está vendo ali em H na sua apostila. Obra-prima quer dizer que é o animal maior. O animal maior que Deus fez. Não quer dizer que era o melhor. Ele é a obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez, o proveu da sua espada. Em verdade, os montes lhe produzem pastos, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo das árvores sombrias, no esconderijo das canas e da lama. As árvores sombrias o cobrem com sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Eis que um rio transborda e ele não se apressa, confiando ainda que o Jordão se levante até a sua boca. Poder-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? A descrição deste animal sugere um animal de grande porte. E tem outra coisa também. Todas as lendas começam ou têm pelo menos um fio de verdade. Pelo menos tem algum aspecto de verdade dentro daquelas até mitologias e lendas. Estão baseadas muitas vezes em histórias reais. Pervertidos, convertidos em outra coisa, mas geralmente estão baseados em ideias verdadeiras. Agora, o que estamos dizendo? Este behemoth tinha que ser um dinossauro. Leviatã tinha que ser um dinossauro. E quando nós falamos sobre a mitologia, não tem a mitologia de São Jorge? O que foi que São Jorge fez? Agora, segundo a mitologia, segundo a lenda, não estou dizendo que ele fez, mas Não acredita. o que eu estou dizendo é mitologia e lenda sempre tem um fio, uma semente da verdade. É possível que todas essas lendas e mitologias sobre cavalheiros matando dragões e tudo isso, será que por acaso, na época da Idade Média, que existia ainda certos dinossauros que os cavalheiros estavam caçando, matando? Quando você vai pescar e você pega um peixe pequeno, você quer falar para o povo que você pegou um peixe pequeno ou que você pegou um peixe grande? Você quer falar que você pegou um peixe grande? O problema é que seu peixe era somente desse tamanho. Agora, você vai falar que você fez um peixe. Vocês já jogaram aquela brincadeira, aquele jogo de
telefônica? Quando era criança, você começa a falar com alguém na frente da sala, e aquela pessoa fala para a próxima pessoa, e a próxima pessoa, e a próxima pessoa, e a próxima pessoa. E quando chegar ao fim da sala, e você repete a mensagem, geralmente não é a mesma mensagem que começou no início. Não é? Porque dentro da transferência da mensagem, perde um pouco, ou adiciona alguma coisa, ou não escutou bem, ou seja o que for. E será que algumas desses mitos e lendas estavam tratando dinossauros, mas foi um pouco embelezado a história para fazer a história um pouco mais interessante para os filhos e netos e bisnetos, e lá vai. E daí você acabou com a história de dragões. Mas na realidade era apenas dinossauros. O que eu estou tentando mostrar é que não tem nada que diz que Deus não podia ter criado esses dinossauros. E a descrição desse behemoth, pela descrição que nós estávamos vendo, não parece mais como esse animal que está na sua tela. Lombos entretecidos, cauda feito um cedro. E essa aqui é um exemplo de um dinossauro que realmente tem descoberto ossos dele. Não pode negar que ele existia. Extinto agora, tudo indica que sim. Mas existia. E por que Leviatã não podia descrever um animal como aquele monstro de Lago Ness? Ou algum animal daquele tipo? Eu vejo que não tem nenhuma razão que não podia fazer isso. Podia descrever um animal, um dinossauro desse mesmo tipo. Mas o importante é que nós lembramos, como nós já temos falado, que tudo foi criado segundo a sua espécie. Tudo foi criado segundo a sua espécie. Os dinossauros, segundo a sua espécie. Os animais, segundo a sua espécie. Tudo criado segundo a sua espécie. Agora não vou chegar até o homem ainda. Alguém tem alguma pergunta antes de entrar no assunto do homem? Alguém tem alguma pergunta sobre a criação dos animais, dos dinossauros, ou esse negócio de diferentes variações dentro de espécies ou famílias de animais? Especialmente sobre dinossauros. Alguém tem alguma pergunta? Não tem? Ou não tem coragem de perguntar? Não. Aí não tem. Tá bom. Se não tiver, a gente vai adiantar a aula. Eu só queria saber, antes de fazer, se você estava com uma coisa que bateu na sua cabeça agora mesmo. Pastor, eu quero saber. Se é como Noé colocou dinossauros na arca, não vou responder agora, porque isso vai depois, quando nós falamos sobre Noé e a arca e dilúvio. Tá bom? Mas basta dizer que dinossauros estavam na arca. Sim. E dinossauros foram criados por Deus. E tinha que ser criado durante aqueles primeiros, daquele quinto e sexto dia da criação. E na sua criação original, não comeram carne. Apenas plantas, verduras, sementes, frutas, coisas assim. E também não eram perigosos contra o ser humano. Agora não estou dizendo que Adão estava lá andando montado num dinossauro, ou que domesticou qualquer animal assim. Mas o que eu estou dizendo é que eles não estavam ameaçando Adão e a sua família. Todos faziam parte dos animais selvagens que estavam lá. E só porque o animal teve ou tem dentes que nós podemos observar que são pôntegos, não quer dizer que realmente comia carne. Agora, vamos falar sobre a origem do homem. A origem do homem. Nós já temos falado, você tem na apostila aí falando sobre as plantas reproduzindo segundo a sua espécie. Você tem os animais também com as variações reproduzindo segundo a sua espécie. Eu não preciso entrar mais nisso na apostila porque já temos falado bastante sobre esse assunto. Mas vamos para a letra F ali, a origem do homem.
mais uma vez, eu vou começar com a ideia evolucionista. E eu quero que você preste bem atenção no slide que está na sua frente, sobre a origem do homem. Certo? Olhando na tela, no lado direito, está vendo aquela primata, ou seja que for, que está andando em pé. Não é isso? Sim. Lado direito. Isto é o assim chamado Lucy, ou a maneira que os evolucionistas tinham feito a forma dela. Agora, antes de entrar no assunto, eu quero que você questione tudo que você vê. Quando você está vendo, quando alguém apresenta um animal que diz que descobriram os ossos desse animal e eles estão falando sobre essa aqui é certo animal que mostra a evolução e mostra a transição entre animais, entre a primata e o ser humano, seja o que for. Sempre questione e pergunta. Por quê? Eles não têm, geralmente, um esqueleto completo. Eles têm peças de um esqueleto, partes de um esqueleto. Eles têm que preencher o que falta naquele esqueleto para chegar ao que você está vendo na imagem na sua direita. E eles estão usando o que? Geralmente, eles estão usando características humanas, características primatas, misturando as duas coisas e chegando a esse ponto. Agora, Lucy. Esse Lucy, que é o mais famoso exemplo de evolução ou transição entre primatas e seres humanos. Lucy foi descoberto em 1974. Só 47 dos 207 ossos do esqueleto foram encontrados. Ou seja, nem 20%, um pouco mais de 20% de toda a alçada dessa criatura foi encontrada. Agora eu digo alguma coisa a você. Você encontra 25% do esqueleto de alguma coisa, você vai chegar à imagem à sua direita? Não. Não. Nem o melhor detetive da polícia iria tentar descobrir a identidade de um ser humano morto se só encontrava essa porcentagem de ossos. Nem o osso dos pés ou das mãos foi encontrado quando eles encontraram o esqueleto dela. Mas por que eles fizeram ela ereta assim, andando? Porque perto de onde encontraram os ossos desta criatura, eles encontraram pegadas de um ser humano. Então, eles presumiram, porque eles encontraram pegadas de um ser humano, e a altura dessa criatura, quer dizer que essa criatura tinha que andar em pé desta forma, então tinha que ser um ser humano, tinha que ser uma transição entre homem e primata. Então, eles fizeram dessa aqui. Agora, vamos colocar o dilúvio como a razão que foi descoberto Lucy. Se nós colocamos o dilúvio como a razão que Lucy foi enterrado, então aquelas pegadas humanas provavelmente eram o quê? Um homem correndo do dilúvio. E quando pisou na lama, deixou as suas pegadas. E depois, Lucy também foi enterrado por causa do dilúvio. Agora, ao decorrer dos anos, mais ossos têm sido descobertas da mesma espécie de animal dela para completar o esqueleto. E vocês sabem o que tem encontrado quando eles começam a encontrar mais ossos dessa criatura à sua direita? O que você está vendo ao lado esquerdo? E ao lado esquerdo parece o quê? O chimpanzé, o gorila, alguma primata como nós temos hoje em dia.
Não é? Não Lucy, que está à sua direita. E isto é importante quando nós falamos sobre as evolucionistas e suas explicações sobre a evolução do homem. Evolucionistas explicam, número 1 ali, evolucionistas explicam que os homens modernos e as primatas modernas têm um ancestro comum de aproximadamente 80 milhões de anos atrás. Agora, existem similaridades entre primatas e homens hoje em dia? A gente pode observar similaridades entre primatas e homens hoje em dia? Sim, podemos. Sim, podemos. Isso quer dizer que nós vivemos dos mesmos pais? Não. Você sabia que você tem a porcentagem do seu DNA tem quase a mesma similaridade na porcentagem de DNA com uma flor do campo do que com um chimpanzé? A porcentagem do seu DNA, você tem uma porcentagem de DNA similar ao flor do campo do que com o chimpanzé. Evolucionistas dizem, mas nós temos 80% de similaridade de DNA. E você também tem flor do campo, a mesma porcentagem de DNA similar. Isso só mostra que Deus fez tudo isso. Não quer dizer que vem do mesmo pais. Mais ou menos 7 milhões de anos atrás, os homens evoluíram das primatas. Essa é a ideia evolucionista. Ou seja, 80 milhões de anos atrás, nós tivemos um ancestro comum. 7 milhões de anos atrás, as nossas duas árvores se separaram. Os homens modernos apareceram mais ou menos 200 mil anos atrás. Essa é a ideia evolucionista. Agora, veja aqui os problemas com a teoria. Os problemas. Número 2, os problemas com a teoria. Letra A. Nem os cientistas concordam com a linhagem dos seres humanos. Essa é uma das coisas sobre a teoria da evolução. Está sempre mudando. Quando tem um descoberto que eles não podem explicar, eles mudam a sua teoria. Reescreve uma história. Muitos fósseis de supostos ancestrais estão sendo descobertos de ser completamente humano ou completamente primata e não em transição. Os evolucionistas fazem 3 erros. 3 erros. Letra C. Primeiro, eles combinam fósseis de primatas de humanos com fósseis de primatas e de humanos e o chamam um ancestro comum. Como? O homem Piltdown. O homem Piltdown é um famoso caso disso. O homem Piltdown foi nada mais do que um fraude. Certo paleontólogo, cientista, geólogo, queria comprovar um animal em transição entre primata e humano. Ele pegou ossos de uma primata, alguns ossos de um ser humano, ele foi para um lugar, enterrou num lugar que sabia que iria ser descobertos. Foram descobertos, biólogos disseram, essa aqui é o novo descoberto que nós temos ancestro comum. 50 anos depois, encontrou que é nada mais do que fraude. Por 50 anos foi aceito. E ainda hoje em dia, falam desse homem, Piltdown. Eles enfatizam as características primatas de um fóssil humano que se encontra na variedade humana. Não tem certos homens, não tem certas pessoas que têm uma testa bem grande. Tem alguns que têm o queixo mais para frente. Isto quer dizer que é um macaco, que é um primata? Não. É uma variação dentro dos seres humanos. É nada mais do que diferenças entre que nós temos. Eu tenho orelhas bem grandes. Eu sou um elefante por causa disto? Não. Elefante é meu ancestral? Não. Eu só tenho orelhas grandes.
Eu sou um cachorro porque tenho orelha grande. Não, não. O que estamos dizendo? Existem variações dentro de seres humanos. Tem algumas pessoas que têm o nariz bem puxado e tem nariz bem chato. E tem nariz que parece como aquele... Não tem aquele cachorro que parece que bateu a cabeça na parede? Tem aquele... E tem pessoas que têm nariz daquele jeito também, não tem? Isso, o que estamos dizendo? Variações. Variações, apenas disso. Apenas disso. Enfatiza. Eu tenho contado essa história não sei quantas vezes. Quando eu ensinei esta mesma matéria em algum dos lugares lá no sertão. Eu não lembro qual foi o lugar. Foi uma das cidades onde a gente faz seminários lá no sertão. Eu estava ensinando isso. E uma das pessoas começou a rir, quase caiu rindo. O que foi? Pastor, nós temos um homem aqui na cidade que todo mundo chama Zé Macaco. Disse, Zé Macaco? Que nome? Não, pastor, é? E por quê? Porque ele parece macaco, pastor. Disse, eita, rapaz, não acredito não. O que vai acontecer? 200 anos para frente, alguém vai encontrar Zé Macaco enterrado no chão e vão dizer, tá vendo? É um animal, uma primata em transição para o ser humano. Agora, é nada mais do que diferenças entre seres humanos. Agora, eles enfatizam as características humanas de um fóssil primata. Lucy é demonstrado em pé, igual ao humano, por causa de uma bacia similar. Só que o que tem encontrado quando descobriram mais ossos da mesma espécie, que mesmo que a bacia estava certa, as pernas e a coluna não dava para ela andar em pé. De verdade, era para ela andar mais para frente, com seus braços no chão, como qualquer primata faz. Até eu falei daquele gorila que todo mundo está vendo em algum zoológico, em algum canto, que esse gorila, ele anda de pé, às vezes. Ele não tem estrutura para fazer isso sempre. Ele faz mais como se fosse uma brincadeira, como uma coisa que ele gosta de fazer para chamar atenção. Mas, em realidade, não é feito para isso. Então, toma muito cuidado quando alguém chega e diz, estamos com mais uma evidência de evolução. Veja essa primata, metade macaco e metade homem. Duvida. Duvida. Duvida e sempre pergunta se realmente é isso. Agora, vamos falar sobre a criação do homem. A criação do homem. Vamos para Gênesis capítulo 1, mais uma vez. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1, versos 26 a 31. Por favor, vocês começam cada um lendo um verso. Por favor, faz um rodízio aí. Cada um lendo um verso. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus multiplicai, multiplicai, e enchei a terra, sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então Deus disse, vejam, em toda a terra eu dou a vocês como alimento, toda planta que produz semente, e todo tipo de fruto de sementes. Verso 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Agora, vamos até capítulo 2. Certo?
Espera aí. Certo. Alguém lê verso 7, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora, verso 18. Verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fale eu uma adjutora que esteja como diante dele. Verso 19, continuando até verso 25. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves do céu e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou um lugar com carne. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Agora, versos 26 a 31 e versos 7 até verso 25. Aconteceram em qual dia da criação? Ou depois da criação? No período da criação, do sexto dia. Tudo em versos 26 a 31 e versos 7 até verso 25. Tudo isto aconteceu no sexto dia. E a pessoa diz, mas pastor, o sétimo dia está capítulo 2, verso 1. Verso 1, 2 e 3. Então, como é que verso 7 a verso 25 poderia ter acontecido no sexto dia? Como é possível? Como é? Um detalhamento da criação do homem para a continuação do capítulo 2. De verso 7 até verso 25, nós estamos Deus explicando mais o que aconteceu no sexto dia, não é? Deus teria criado o homem em verso 26 e daí, depois do sétimo dia, assoprou nas suas narinas o fôlego de vida? Não, claro que não. Então, o que estamos vendo, verso 7 e verso 25, é apenas a explicação em mais detalhes que ele fez no sexto dia. Então, no sexto dia, veja quanto Deus estava ocupado no sexto dia. No sexto dia, ele fez os animais do campo, os animais domésticos, os répteis também que rastejam, não foi? Daí ele criou o homem, ele soprou nas narinas do homem, dando ele vida. Pegou o homem, colocou o homem no jardim, deu o mandamento não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daí, deixou Adão nomear todos os animais que Deus tinha criado, não somente da terra, mas também que estavam na água, estavam voando. E só depois disso que o homem viu que o cachorro não dava como animal ou ajudadora idônea, Deus disse, agora vamos criar a mulher, vou criar a mulher. E Deus fez Eva. E tudo isso ele fez no sexto dia. Agora veja o poder de Deus. Que ele podia fazer tudo isso no sexto dia. Tudo isso foi feito antes do fim da semana de criação. Deus criou o homem. E nós podemos falar com certeza absoluta que Deus criou o homem de que forma, de que maneira, quando Deus criou o homem. Ele criou o homem como? Deus criou o homem
segundo a sua imagem, ou a sua imagem. A diferença, Gênesis 1, 26 a 31 diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a única, ou a diferenciada do homem. O homem é diferente do que todas as outras coisas da criação. É que a única coisa que carrega a imagem de Deus. Aconteceu no dia sexto. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Foi à tarde e manhã, o dia sexto. Não pode negar que Deus fez o homem no dia sexto. Tinha que ser. Agora, em que sentido nós falamos que o homem foi criado na imagem de Deus? Como é que nós podemos dizer que o homem é criado na imagem de Deus? Que isso quer dizer? Dotado de intelecto. Certo, intelecto. Gostei. Que mais? Perfeição. Como é? Sentimento mortal. Vontade. Certo. Se nós passarmos um tempo agora, nós podemos dar muitas maneiras de demonstrar que foi criado na imagem de Deus. Se nós falamos de emoções, intelecto, nós podemos falar de capacidade de raciocinar também. Nós podemos falar sobre a parte espiritual, especialmente do homem. Não podia? Sim. Infelizmente, seu Bob ou seu cachorrinho que você mais gosta, que já morreu, não vai estar no céu. Morreu. Já era. Desculpa, eu sei que talvez isso entristece algumas pessoas, mas não tem alma, não tem espírito. Somente o homem. Somente o homem. Agora eu vou dizer, mas pastor, você vai dizer, mas pastor, meu cachorro tem emoção. Sim, eu também concordo, meu cachorro também tem emoção. Mas ele anda pelo instinto. Nós temos uma parte espiritual. Uma parte que vai durar, vai viver para sempre em algum lugar. E é a única parte da criação que tem isso. Agora, depois do intervalo, nós vamos voltar e nós vamos falar exatamente o que isso significa. E também nós vamos ver algumas consequências se nós acreditamos que o homem evoluiu. Se nós aceitamos a ideia evolucionária sobre a criação ou a origem do homem, ele tem um efeito dramático sobre as outras crenças que nós temos em outras áreas. É a razão, uma das razões que hoje em dia existem tantos problemas na sociedade e na cultura. A nossa cultura está transformando. A nossa cultura já transformou e vai mudar mais ainda. Se nós não voltamos a acreditar e a aceitar e a afirmar e defender que Deus criou o homem como Deus criou todas as outras coisas no universo. Nós temos que voltar à autoridade final de Deus sobre todas as coisas. Agora, alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Não tem? Não tem? Tá bom. Então, diga. Não. Pode? Oh, tá, eu pensei que alguém disse que tinha pergunta. Tá bom, então. Então, intervalo. A gente volta daqui.